Meus amigos, a aula de língua portuguesa de hoje é sobre crases. E a base da aula são as questões do grupo CESP. Vamos então discutir em primeiro plano quando a crase é facultativa. Olhe bem, são apenas 3 casos na nossa língua em que a crase é facultativa. Vamos ver o primeiro deles? É quando o pronome possessivo está no singular. Mas olha o detalhe, quando um pronome possessivo é usado no singular, a gramática não exige o uso do artigo, portanto o artigo é facultativo. A consequência disso é que a crase também é. Mas se o pronome possessivo vier no plural, aí a crase passa a ser obrigatória, porque também o uso do artigo passa a ser obrigatório. Vamos ver uma frase? Olha a proposta. Dei flores à sua irmã. Veja que de um lado nós temos o verbo dar, que é um verbo que nos garante a preposição a. Dá algo, flores a alguém. E, do outro lado, temos sua, que é um pronome possessivo no singular. Conclusão, a crase é facultativa. A mesma frase, se for escrita sem crase, normal, está correto, não há problema nenhum. Agora vejamos. Se a frase for dei flores às suas irmãs, agora o pronome possessivo está no plural, o artigo é obrigatório e a consequência disso é que a crase também é obrigatória. Tranquilo, não é? Olha, mas atenção, tudo que nós vimos é em função do verbo. Nós temos a garantia de que o verbo dar pede preposição a. Agora vejamos uma frase com o verbo conhecer. Quando eu digo ainda não conhecia sua irmã, olha como nós temos um a antes de sua, mas nem podemos pensar em crase, quanto mais usá-la. Tudo porque o verbo conhecer é um famoso verbo transitivo direto, ou seja, ele rejeita a preposição. Não há possibilidade de usar crase sem preposição, portanto, estamos diante de uma crase proibida. Olha, se nós voltarmos ao verbo dar, ainda não dei flores à sua irmã, pronto, voltamos à crase facultativa sem problema nenhum. Portanto, o segredo é olhar o verbo para ver se o verbo pede ou não pede preposição. Olha uma última frase. Visitamos a nossa tia do interior. Temos um a antes de nossa, mas não podemos pensar em crase. Quem nos proíbe pensar no fenômeno da crase? O verbo visitar, que é um famoso verbo transitivo direto. Ele não combina com preposição. O pedacinho a nossa tia do interior, naturalmente, é o objeto direto, é o complemento sem preposição e temos a crase proibida. Vamos, então, a um segundo caso em que a crase é facultativa. É com o nome de mulher. Olha o detalhe. Mas o nome não pode estar determinado, não pode estar especificado. Por quê? Porque se o nome vier determinado, especificado, aí nós temos a obrigação de usar o artigo e a crase passa a ser obrigatória. Vamos, então, olhar um exemplo. Fiz referência a Helena. Veja, de um lado nós temos o substantivo referência. Quem faz referência a. Portanto, temos a garantia de preposição. E do outro lado temos Helena, e você não sabe quem ela é. Se é irmã, tia, parente de alguém. Essa é a situação da crase facultativa. Vamos ver um outro exemplo? A mesma frase, sem crase, naturalmente é correta, porque a crase é facultativa. Olha o nosso terceiro exemplo. Fiz referência a Helena, minha prima. Veja como nós temos fazer referência a, temos a garantia da preposição,